Na noite de março de 1972, um homem caminhava sozinho pela areia molhada de Compton Bay. Era uma noite fresca e ele desfrutava da paz e da serenidade enquanto caminhava. Mais adiante, respirou o ar fresco antes de perceber algo ainda mais frio atingindo seu tornozelo: uma onda. Nada significativo, apenas um pouco de água saturando a parte inferior da calça jeans e dos sapatos. O homem olhou para o mar e percebeu que a maré devia estar mudando. Era hora de voltar para o carro que havia estacionado perto da praia. Mas então, outra onda o atingiu um pouco mais acima na perna desta vez. Outra seguiu rapidamente. Ele olhou para o mar e viu a água se movendo muito mais rápido do que deveria. Esta era uma caminhada com a qual ele estava bastante familiarizado e estava acostumado com as mudanças das marés, mas instantaneamente sentiu que algo não estava certo. Foi quando a onda seguinte atingiu seu joelho que ele começou a entrar em pânico. Seria algum tipo de tsunami ou onda normal? Algo começou a empurrar a água de volta para a terra muito mais rápido do que o normal. Ele se virou para começar a correr de volta para a praia, e foi então que ouviu um zumbido baixo vindo de algum lugar no mar, quase como uma sirene. Acelerando, ele se moveu rapidamente. Mas a essa altura, a água já estava ficando cada vez mais alta ao seu redor, fazendo com que ele tivesse que atravessá-la. Ele corria o risco de ser arrastado. A praia ainda estava a alguma distância. Ele sabia nadar, mas cada onda que desabava ao seu redor era mais poderosa que a anterior. Ele não tinha certeza se o que quer que tivesse causado essas ondas não o afogaria quando toda a extensão da onda o alcançasse, o que certamente aconteceria antes de ele chegar à praia. Percebeu que logo à sua esquerda havia uma formação rochosa alta o suficiente para que ele soubesse que normalmente se projetava confortavelmente para fora do mar. A água agora estava alta o suficiente, e ele começou a nadar como se sua vida dependesse disso, o que muito provavelmente aconteceu. Ninguém mais estava por perto. Se ele não alcançasse as rochas a tempo, não tinha certeza de quanto tempo levaria para alguém sequer pensar em enviar resgate. Ele alcançou as rochas e começou a escalá-las, escorregando diversas vezes, enquanto suas mãos molhadas agarravam as rochas lisas. Mas depois de algum esforço, ele conseguiu chegar ao topo. Desabou, respirando profundamente e aliviado porque a provação havia acabado. Olhou por cima da borda para ver as ondas quebrando nas rochas abaixo dele. Rapidamente percebeu que havia tomado a decisão certa ao não tentar chegar à praia. Sentou-se e olhou para as águas escuras, perguntando-se o que poderia ter causado uma mudança tão violenta nas marés. Talvez um terremoto distante, mas então ouviu novamente aquele som baixo e monótono. Parecia que vinha debaixo da água. Olhou com atenção e ali, diante de seus olhos, algo peculiar apareceu. Duas luzes amarelas, claras como o dia, brilhavam através da água. As ondas as distorciam, mas ele disse que pareciam estar logo abaixo da superfície, e a apenas cerca de 40 metros de distância de onde ele estava empoleirado na beira de um pequeno penhasco. Mais tarde, o homem descreveria as luzes amarelas como olhos, ou mais especificamente, que elas estavam olhando para ele como os olhos de algum monstro marinho horrível. Elas ficaram lá apenas por alguns minutos antes de desaparecerem lentamente nas profundezas escuras e sombrias abaixo dele. O som monótono começou a diminuir, desaparecendo no horizonte. À medida que o som e as luzes diminuíam, o mesmo acontecia com a maré, deixando o homem abalado, mas capaz de voltar para o carro e dirigir para casa. Esta não foi uma ocorrência única. Nos últimos 2 anos, ele testemunhou luzes estranhas que quase pareciam segui-lo, mas não sabia como contar a alguém o que estava encontrando sem parecer louco. Somente um ano depois, quando sua filha teve sua experiência ainda mais estranha, o homem finalmente revelaria sua história. Este caso é realmente peculiar, embora possa ser atribuído às fantasias de 2 crianças. Então, pegue uma bebida quente, diminua as luzes e fique confortável. Chegou a hora da história assustadoramente estranha de Sam, o palhaço da areia. Faye, uma menina de 7 anos, estava brincando perto do Lago Common, na cidade litorânea de Sandown, na ilha de White. A primavera estava no ar, nesta tarde quente de maio. Enquanto ela brincava de esconde-esconde com um menino da mesma idade, a tarde estava ficando longa e por volta das 16 horas, a dupla decidiu que era hora de encerrar a brincadeira e pensar em voltar para casa para comer. Antes que pudessem, porém, algo chamou sua atenção. Era um som. Uma espécie de sirene, um lamento baixo,
quase como a sirene de uma ambulância em algum lugar distante, mas não muito longe. As duas crianças ouviram atentamente e, com um certo nível de confiança infantil, estabeleceram que o som só poderia vir de 1 ou 2 campos de distância. Eles tinham tempo de sobra, então por que não investigar o que estava acontecendo? Estavam brincando numa área próxima a um campo de golfe, então decidiram percorrer o perímetro do campo em direção ao som. Faye achou estranho que nenhum dos adultos que jogavam parecesse estar interessado no som, mas decidiram continuar mesmo assim. Chegaram ao limite do clube e passaram por uma cerca até os pântanos que cercavam a área, bem em frente ao aeroporto de Sundown, um aeroporto pequeno, raramente usado na época. Estavam perto agora. O som estava tão alto. Mas eles olharam para o pântano e não conseguiram ver nada que pudesse estar causando o barulho. Então, parou de repente. Um silêncio estranho foi lançado no campo. Eles avançaram um pouco mais no pântano, confusos com o súbito desaparecimento do som. Começaram a se aproximar de uma pequena passarela de madeira que os levaria através de um dos riachos. Foi quando Faye viu algo que a fez congelar. Havia uma mão segurando a ponte por baixo, usando uma luva azul com apenas 3 dedos. Debaixo da ponte, as duas crianças testemunharam uma figura estranha saindo das sombras abaixo delas. A pessoa ficou de costas para as crianças. Elas não deram uma boa olhada em seu rosto, mas podiam dizer instantaneamente, mesmo em seus movimentos meio curvados e cambaleantes, que quem quer que estivesse na água era alto. Também estava vestido de maneira estranha. O homem alto parecia estar carregando algum tipo de livro que deixou cair na água ao sair cambaleando de debaixo da ponte. Ele lutou para pegar o livro de volta, chapinhando ao fazê-lo, quase como se não estivesse totalmente no controle de suas mãos. Antes de se mover ao longo do riacho em um estranho movimento de salto, com os joelhos levantados enquanto se movia. Eles observaram enquanto ele se movia em direção a uma cabana metálica de aparência estranha e sem janelas, antes de abrir a porta e desaparecer lá dentro. Todo o incidente foi estranho o suficiente para que as duas crianças decidissem que deveriam contar a um adulto e concordaram em voltar por onde vieram. Ao entrarem no campo, avistaram 2 homens consertando um poste de cerca, então decidiram voltar para onde estavam. Estavam a cerca de 15 metros de distância da ponte quando ouviram um barulho atrás deles. Viraram-se e viram a figura parada não muito atrás, olhando diretamente para eles. Só que desta vez ele parecia estar carregando algo novo. Parecia estar segurando o que parecia ser um microfone preto com um fio branco pendurado nele. Não se mexeu, as crianças não se mexeram. Então, de repente, a sirene soou novamente, só que desta vez tão alta que machucou os ouvidos das crianças. O menino apavorado começou a correr. Mas tão rapidamente quanto começou, o barulho parou e a figura levou o objeto que parecia um microfone à boca. Ambas as crianças afirmaram que, apesar de a figura estar bastante distante, podiam ouvir suas palavras tão claramente quanto antes. Ele disse: "Olá, você ainda está aí?" Uma pergunta estranhamente formulada, visto que as crianças estavam bem na sua linha de visão. Mas algo sobre a situação. O tom de voz da figura acalmou instantaneamente as duas crianças, e elas se sentiram confortáveis o suficiente para se aproximarem da figura, em vez de continuarem a correr. Foi quando se aproximaram que puderam ver exatamente o que ele era. A descrição a seguir é citada de uma publicação sobre OVNIs que investigou a história pela primeira vez. Por que foi uma publicação sobre OVNIs? Falaremos mais tarde. Faye descreveu o homem da seguinte maneira. Ele tinha quase 2,10 metros de altura e não tinha pescoço, pois sua cabeça parecia estar apoiada diretamente nos ombros. Usava um chapéu pontudo amarelo que se entrelaçava com a gola vermelha de uma túnica verde. Um botão redondo preto estava fixado no topo de seu chapéu e antenas de madeira estavam presas em cada lado. O rosto tinha marcas triangulares no lugar dos olhos, um quadrado marrom no lugar do nariz e lábios amarelos imóveis. Outras marcas redondas estavam em suas bochechas brancas como papel, e uma franja de cabelo ruivo caía sobre sua testa. Ripas de madeira projetavam-se das mangas e por baixo das calças brancas. Tinha 3 dedos em suas luvas azuis e pés descalços e brancos que também tinham apenas 3 dedos. Apesar de ter falado com as crianças há poucos momentos através do microfone, sua próxima tentativa de comunicação veio por meio da escrita. Pegou um caderno e começou a rabiscar.
Em seguida, apresentou o livro às crianças, apontando cada palavra com o dedo e gesticulando para que o lessem em voz alta. Ao fazer isso, Fei fez o que ele queria e leu em voz alta. Olá, e eu sou todo colorido, Sam. A razão pela qual ele apontou as palavras de maneira interessante foi porque elas não estavam dispostas em uma frase simples. As crianças olharam ao redor e puderam ver, não muito longe de onde estavam, os dois trabalhadores consertando o poste da cerca, mas nenhum deles pareceu reagir aos estranhos acontecimentos que estavam acontecendo, como se não pudessem ver Sam, ou possivelmente até mesmo as crianças, aliás. O menino ainda estava nervoso por estar perto dessa pessoa que agora eles chamariam de Sam, mas Fei, por outro lado, não. Ela parecia pensar que ele era amigável e, gradualmente, sua confiança acalmou o menino. Eles se aproximaram ainda mais de Sam, que então revelou que ele, de fato, tinha a capacidade de falar sem a ajuda do microfone, embora as crianças descrevessem sua fala como estranha. Seus lábios não se moviam e sua voz estava abafada, como se sua boca não estivesse totalmente aberta ou estivesse obstruída de alguma forma. Sam começou a fazer perguntas às crianças e responder sobre si mesmo. A primeira foi sobre suas roupas peculiares. Suas roupas eram coloridas, mas rasgadas. Sam afirmou que era o único conjunto de roupas que ele tinha, então ele tinha que usá-las todos os dias. Perguntaram, devido à sua estranha aparência física, se ele era homem. Para isso, Sam riu um pouco antes de responder. Não. A dupla então perguntou se ele era um fantasma, o que obteve uma resposta ainda mais enigmática. Bem, na verdade não, mas sou de alguma maneira estranho. Quando as crianças insistiram em perguntar o que ele era, Sam simplesmente respondeu que as crianças sabiam o que ele era. Apesar de se apresentar como Sam, ele alegou que não tinha nome verdadeiro. De forma assustadora, ele disse às crianças que não estava sozinho, que havia outros como ele, até desenhando no caderno a aparência de um de seus companheiros. Mas Sam continuou a se apresentar como uma espécie de figura inofensiva para as crianças. Ele alegou que tinha medo das pessoas, medo de que elas o machucassem. Disse que se fosse atacado, ele não reagiria, então, em vez disso, apenas se mantinha longe das pessoas. Foi então que Sam pediu às crianças que voltassem para sua cabana com ele. As crianças seguiram Sam através de uma pequena abertura na lateral de sua cabana metálica, por onde os três foram forçados a rastejar. Uma vez lá dentro, viram que ela estava dividida em 2 andares, sendo que o inferior era alto o suficiente para permitir que Sam ficasse de pé completamente depois de passar pela escotilha. Ao fazer isso, ele tirou o chapéu, revelando um par de orelhas brancas arredondadas e uma cabeça com barbatanas de cabelo castanho. Descreveram o andar de baixo como coberto com papel de parede azul e verde e com mostradores. Os móveis internos eram todos de madeira e havia um pequeno aquecedor elétrico no canto da sala. O segundo andar não era tão espaçoso e tinha uma aparência fria e metálica, assim como o exterior. Sam disse às crianças que não ficava apenas na ilha. Muitas vezes se aventurava no continente para coletar frutas de um segundo acampamento que tinha lá, ou que vivia inteiramente dessas frutas. Disse também que poderia beber água dos riachos ao redor de sua casa, mas somente após purificá-la. Sam tinha um jeito peculiar de comer, o qual demonstrava às crianças. Ele pegava uma fruta e a empurrava em direção a uma das orelhas antes de inclinar a cabeça para frente. A baga desaparecia antes de reaparecer momentos depois em seu olho triangular. Em seguida, ele inclinava a cabeça para frente novamente, e a fruta aparecia em sua boca, que ele comia. Continuaram a conversar na estranha casa de Sam por cerca de meia hora antes de as crianças se despedirem e saírem pela escotilha por onde tinham entrado. O que discutiram ou fizeram naquele período de meia hora, não sabemos. Eles se afastaram, olhando para a cabana de Sam. Ele não os seguiu. Algo em se afastar da casa de Sam pareceu trazer o medo de volta em direção às crianças, e elas correram de volta o mais rápido que puderam para o lugar de onde tinham vindo. O campo de golfe agora parecia quase vazio, mas assim que chegaram ao lago onde estavam brincando mais cedo, eles relembraram com entusiasmo sua história para os primeiros adultos que viram. 2 homens que simplesmente riram das crianças. Disseram-lhes para pararem de brincar e irem para casa. A zombaria que receberam claramente tornou as crianças cautelosas em contar a mais alguém. Mesmo para crianças de 7 anos, elas podiam ver o quão incrivelmente estranho tudo aquilo era, e nem Fei nem seu amigo contaram a mais ninguém. Isso foi até 3 semanas depois. Porém,
Em 2 de junho de 1973, quando o pai de Faye, que permaneceu anônimo, estava cada vez mais preocupado com sua filha. Nas últimas semanas, ela estava mais quieta do que o normal, como se algo estivesse passando por sua mente. Ela simplesmente descartava isso sempre que ele tentava perguntar, mas por algum motivo, naquele dia, ela decidiu confiar ao pai o que havia acontecido. Ela sentou-se ali e contou a história daquela tarde estranha, várias semanas antes. Inicialmente, ele também riu e disse a ela para parar de inventar coisas. Essa resposta pareceu perturbar muito Faye. Outro adulto não estava acreditando nela. Mas à medida que repassavam a história, algo sobre ela irritou o pai de Faye. Havia um nível de detalhe tão bizarro que parecia tão estranhamente imaginativo para sua filha. Ela também parecia profundamente perturbada ao relatar as experiências, como se fosse algo que realmente estivesse em sua mente há algum tempo. O pai, que em todos os relatórios é referido como Sr. Y, ficou claramente convencido pela história da filha de que algo tinha acontecido, mas não acreditou na versão dela dos acontecimentos. Então, o primeiro passo dele foi visitar o garoto com quem ela brincava naquele dia. Curiosamente, o menino estava muito mais hesitante em falar sobre o que havia acontecido, mas com certeza, ele pelo menos confirmou ao Sr. Y que havia conhecido um homem estranho chamado Sam no campo naquele dia e apoiou a maior parte da versão de Faye dos eventos. O Sr. Y então se dirigiu ao riacho onde alegaram ter visto Sam, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de qualquer cabana metálica ali. O Sr. Y não conseguiu se livrar da história de Faye. Ele a fez recontar várias vezes e escreveu um documento detalhado de todos os eventos que ela e o menino contaram. Ele então entrou em contato com um investigador de OVNIs da organização anterior a ela, que investigou o caso e até relatou os eventos de maneira detalhada em um de seus diários. Ele solicitou que tanto sua identidade quanto a das crianças fossem mantidas em segredo. Ele não queria chamar atenção para a história. Ele simplesmente queria que alguém investigasse, que lhe dissesse que havia algo ali, que lhe dissesse que ele simplesmente não estava enlouquecendo. Mas por que o Sr. Y decidiu contatar investigadores de OVNIs para este estranho incidente? Bem, para responder a isso, temos que voltar 3 anos até o início dos encontros do próprio Sr. Y. Na terça-feira, 20 de outubro de 1970, o Sr. Y estava sozinho dirigindo para a casa de um amigo. Nesta noite escura de outono, ele estava passando pelo vilarejo de Bryden. As estradas estavam silenciosas, as pessoas já estavam em casa do trabalho nesta noite fria. Ao sair do vilarejo, ele notou algo no céu. Uma espécie de avião muito grande no céu, à sua direita, sobre alguns campos. A nave era estranha o suficiente para o Sr. Y parar o carro na beira da estrada para descobrir o que estava vendo. Ele observou enquanto a grande nave pairava. 7 grandes luzes individuais brilhavam embaixo dela, cada uma esfera claramente definida que lembrava uma cereja vermelha brilhante misturada com luzes turquesa e brancas. Curiosamente, apesar de estar próximo, o objeto não emitia nenhum som. Apenas pairava ali silenciosamente. Quando o Sr. Y ligou o motor e começou a se mover lentamente pela estrada, a nave se moveu com ele, pairando ao lado, acompanhando o ritmo de seu carro. Ele a seguiu pela estrada antes de atravessar a estrada de repente, cerca de 90 metros atrás de seu carro. O Sr. Y parou o carro mais uma vez e observou o objeto pairar sobre alguns campos próximos. Parecia menor agora, mas isso pode ter sido apenas pelo fato de que apenas 4 das 7 luzes pareciam estar acesas. Ele saiu do carro e tentou apontar a lanterna para o objeto, mas estava muito longe do campo para realmente iluminar. Ele continuou a observar enquanto ele se movia para frente e para trás no céu, como se não parecesse saber o que fazer. Depois de algum tempo observando, o Sr. Y voltou para o carro e seguiu para a casa do amigo. Assombrosamente, durante todo o caminho até lá, ele pôde ver as luzes vermelhas em seu espelho retrovisor, embora estivessem visivelmente mais distantes dele. Parecia que eles o estavam seguindo. Ele entrou na casa do amigo e contou-lhes o estranho encontro que tivera naquela noite. Depois de algum tempo, a dupla saiu e, com certeza, os 2 homens viram as luzes vermelhas não muito distantes, movendo-se para frente e para trás, desaparecendo nas linhas das árvores por curtos períodos de tempo, antes de aparentemente voltarem a aparecer. O Sr. Y dirigiu em direção à sua casa, e embora as luzes parecessem segui-lo novamente por um breve período, logo desapareceram completamente de vista.
Ao longo de quase 2 anos, o Sr. Y avistava luzes vermelhas singulares no céu noturno quando ele estava fora, e em várias ocasiões ele não as via por meses seguidos. E de repente ele estava dirigindo e notou o ponto vermelho seguindo atrás dele. Uma ocorrência estranha, mas que realmente não o assustava. Até uma noite em Compton Bay, o local onde a nossa história começou, e onde o Sr. Y alegou que foi forçado a escalar uma formação rochosa para evitar o que ele estava convencido ser algum tipo de embarcação subaquática causando uma maré. As assustadoras luzes amarelas no mar o observavam, muito parecidas com as luzes vermelhas no céu nos anos anteriores. Embora esses incidentes tenham deixado o Sr. Y fascinado pelo assunto dos OVNIs, não era um assunto que ele abordaria novamente com sua família. Como você explica que está convencido de que foi seguido por luzes brilhantes em diversas ocasiões sem parecer louco, ele definitivamente nunca contou a Faye sobre suas experiências, nem discutiu isso com ela. Mas foi o seu interesse em casos de OVNIs que se desenvolveu ao longo dos anos. Ele teve experiências que o fizeram ver o que aconteceu com Faye de um ponto de vista diferente. Ele viu semelhanças entre os encontros dela e de outras pessoas que relataram abduções alienígenas, especificamente quando se tratava daqueles 2 trabalhadores que aparentemente não conseguiam ver Sam. O Sr. Y citou como tendo dito: "Tenho a impressão de que Faye foi de alguma forma levada para uma bolha de realidade alienígena criada por esse estranho personagem." Ele lhes disse que acabara de fazer a cabana. Além disso, Faye me contou que enquanto conversavam com esse fantasma, 2 trabalhadores próximos estavam consertando um poste. Eles não prestaram atenção ao esquisito, como se não pudessem vê-lo. A história me parece extremamente estranha, e as 2 crianças nunca sugeriram que Sam fosse algum tipo de alienígena. Elas estavam convencidas de que ele era um fantasma, ou algo que pelo menos não existia totalmente. Mas há algo que talvez acrescente alguma credibilidade à teoria do Sr. Y. Apenas alguns anos depois, houve numerosos avistamentos de aparentes OVNIs em uma área do país de Gales. Uma das mais famosas é a história da Broadhaven School, onde várias crianças começaram a alegar aos seus professores que tinham visto um OVNI no campo de jogos da escola. O diretor, não acreditando neles, separou as crianças e pediu-lhes que desenhassem o que tinham visto, esperando que as representações visuais fossem muito diferentes. Mas não o fizeram. Todos os alunos desenharam uma imagem bastante semelhante ao que tinham visto. Vários alunos afirmaram ter visto uma figura ao lado da nave, que foi descrita como vestindo uma roupa verde e prateada, não muito diferente do traje que Sam teria usado. Curiosamente, alguns desenhos também mostram a figura usando um chapéu pontudo, muito parecido com o que Sam usava. A história do palhaço de Sundown é frequentemente descrita como uma das histórias de OVNIs mais estranhas de todos os tempos, e muitos detalhes peculiares sobre ela têm mantido a história fazendo cócegas no cérebro das pessoas há décadas. Inicialmente, isso poderia ser simplesmente o trabalho de uma criança com uma imaginação hiperativa, mas quando se leva em consideração os relatos do pai, isso adiciona uma camada de estranheza à história. Será que o Sr. Y encontrou algo estranho e o misturou com a história imaginativa de sua filha? Talvez os 2 não tenham nenhuma ligação. Afinal, o pai não foi perseguido no mar por um estranho palhaço com um microfone. Mas será que o som que ele ouviu foi o mesmo som de lamento que Faye e seu amigo ouviram no campo naquele dia de primavera? Se foi inventado, por que Faye esperou 3 semanas para contar a história, mesmo após ser dispensada pelos primeiros adultos que encontrou? E por que, se faziam isso para chamar a atenção, o menino estava tão relutante em contar a história? Além disso, por que Sam foi tão enigmático quando questionado sobre o que ele era? É realmente interessante que as próprias crianças tenham dito especificamente que pensavam que ele era um homem fantasiado ou um fantasma. A referência a Sam como palhaço parece ter surgido mais tarde, à medida que as pessoas liam a história. A descrição que as crianças deram quase o fez soar como uma espécie de marionete de madeira, a estranha mistura do natural e da alta tecnologia. Sua cabana era metálica por fora, mas seus móveis de madeira por dentro, suas roupas estavam esfarrapadas e gastas, e ele aparentemente tinha algum tipo de antena, mas era feita de madeira. Há, é claro, uma interpretação mais sombria da história.
As descrições de Sam possivelmente sugerem que ele poderia ser um homem com algum tipo de máscara assustadora, sua fala abafada e lábios imóveis contribuindo para essa teoria. Isso torna ainda mais assustadora a ideia de ele levar as crianças para sua cabana. Alguns sugeriram que ele poderia ter sido algum tipo de artista viajante, algum tipo de mágico baseado em seu truque peculiar com a fruta. Que este foi de fato um encontro muito real com um ser humano muito estranho, mas real, que foi distorcido pela imaginação de uma criança sobre algo mais mágico. Mas além de se sentirem desconfortáveis perto dele, as duas crianças descreveram Sam como uma pessoa amigável e não mencionaram nenhum incidente, além de uma conversa sobre seus lábios imóveis. Em nenhum momento as crianças disseram que ele estava usando máscara. Se você quiser ter ideias mais malucas sobre o que Sam era, ele poderia simplesmente ter assumido a forma de algo que achava que seria atraente para as crianças, uma espécie de personagem colorido que poderia ser visto em um programa de TV infantil. Mas talvez essa fachada não estivesse funcionando muito bem. Poderia ser esta a razão de sua fala abafada e movimentos estranhos, ou mesmo a razão pela qual partes de sua casa pareciam estar decoradas com papel de parede e móveis, enquanto outras eram frias e metálicas. Certamente não havia o mesmo desconforto cultural em relação aos palhaços naquela época como existe hoje. Sam estava se retratando para as crianças dessa maneira porque queria que gostassem dele ou para atraí-las. Nunca saberemos o que realmente aconteceu naquele dia, mas mesmo assim, a lenda de Sam, o palhaço de Sundown, pelo menos nos deixou uma história estranha para compartilhar e um exemplo potencial de maior estranheza que ocorreu em um dia normal. O que será que Sam, o palhaço, era? Foi uma história totalmente inventada? Ele era algum tipo de entidade sobrenatural ou algo intermediário? Deixe um comentário abaixo e dê sua opinião. Obrigado por ficar até o fim. Até a próxima.